Olá, meu povo abençoado, vamos a mais uma aula. Espero em nome de Jesus que o Espírito Santo venha trazendo luz, revelação, entendimento, intensidade de luz sobre a nossa vida. Estamos aqui vamos continuar tratando aqui o mesmo assunto sobre Deus dentro e Deus fora, tá? Isso é extremamente importante quando a gente tem esse entendimento que nós, como filhos de Deus, tá, gente? Os filhos de Deus estão amalgamados com Deus. É o purê de batata e não batata com batata. Quando a gente tem esse entendimento de quem nós somos por dentro, fica fácil ter as vitórias do lado de fora. Quando eu sei quem eu sou no meu espírito, a minha alma agradece, a minha alma descansa. Lembra que o espírito de Davi falava com a alma dele: porque te abates, ó minha alma, espera em Deus. Aquieta-te, ó minha alma. Né? Então está tudo bem no nosso espírito. O que a gente precisa é convencer a nossa alma que está tudo bem do lado de fora, porque está tudo bem do lado de dentro. Mas vamos lá, eu quero trazer algo interessante para vocês aqui. Eu espero que vocês já tenham essa luz junto comigo aqui, para entender e crer. Não faz sentido, pastor. Que legal isso. É isso que eu espero de vocês depois dessas aulas que já passaram. Olha isso aqui. Eu estou na página 44, você que está seguindo. No parágrafo do meio aí a gente vai continuar. Olha aqui. Lembro de João, capítulo 4, 20 e 21, quando a mulher samaritana disse a Jesus que os pais dela ensinavam que era preciso adorar nos montes, enquanto os judeus diziam que era preciso adorar em Jerusalém. Então ela perguntou: onde então devemos adorar? E Jesus respondeu: vem, a hora já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Deus é espírito, importa que seus adoradores o adorem em espírito. Não é mais um lugar, é dentro. Não é um onde, é um quem. Não onde eu vou adorar, é quem. A igreja não é a casa de Deus, gente. Como muita gente fala, é pregado, muita gente fala: estou indo na igreja, estou indo para a casa do Senhor, a casa de Deus. Gente, não é templos feitos por mãos humanas, não é mais alvenaria. Era no passado. O templo no passado, antes da cruz. Agora o templo somos nós. Nós somos a habitação de Deus. Não é mais um lugar, é apenas um ser. Nós somos a habitação de Deus. Dá para você entender a diferença? Então, quem é a igreja? É um lugar que você vai? Não. A igreja é quem você é, porque Deus habita em nós. Amém, meus irmãos? Então, Jesus falou para ela: pessoal, vem, a hora já chegou, que não é mais um lugar, é um quem. Ele é espírito, importa que seus adoradores adorem em espírito. Vamos lá. Não é mais um lugar, é dentro, porque o espírito está dentro. Em João capítulo 3, Jesus diz que nascemos de novo do espírito. Então, não somos apenas um ser humano, somos um ser espiritual. Temos uma alma e habitamos em um corpo. E essa é a proposta de Paulo para nós, que sejamos e vivamos no espírito e não na carne. Quando nascemos, preste atenção nisso aqui, quando nascemos como alma vivente, mas em 1 Coríntios 15, 45, Paulo diz que agora nós somos o quê? Espírito vivificante. Não é espírito apenas vivificado, porque vivificado é passivo. Deus vivificou a gente. Também nós somos vivificados. Mas é mais do que vivificado. Nós somos vivificantes, isto é, através de nós, outros serão abençoados. Jesus vai dizer que se nós cremos nele, em João 7,38, que se nós cremos nele, como diz as Escrituras, do nosso interior vão fluir rios para abençoar outros. Rios de água viva, porque há em nós o Espírito Santo, e ele é vivo. Por isso nós somos espíritos vivificantes, espíritos que manifestam Deus nessa terra. Amém? Vamos lá. Então, hoje vivemos do espírito e não da alma. Jó disse: sei que tudo podes. Ele falava de um Deus de fora, mas Paulo disse: eu posso todas as coisas. Tá vendo a diferença? Jó, na velha aliança, ele diz: eu sei que tudo o Senhor pode. Esse cabelo tá um barulhinho chato. Mas vamos lá. Jó está dizendo assim: eu sei que tudo podes, na velha aliança. Só que na nova aliança, Paulo diz assim: eu posso todas as coisas. Por quê, gente? Porque a graça fez com que Deus habitasse onde?
dentro de nós. Dentro de nós. Ele falava de um Deus do lado de dentro, um Deus que nos faz poder todas as coisas. Tudo está do lado de dentro. Agora olha isso aqui. Preste atenção. Você crê mesmo que Deus habita dentro de você? Você crê nessa verdade absoluta que o Espírito Santo na nova aliança, no tempo da graça, da obra consumada, do pós-cruz, ele habita dentro do homem, ele habita dentro de todo aquele que crê? E o texto que nós temos também que traz essa revelação para nós é João capítulo 1, versículo 12, que Jesus ele disse assim, olha só o que Jesus está dizendo, que todo aquele que que crê em Jesus e o recebe, é dado a ele o poder de se tornar filho de Deus. O que é crer? É quando alguém prega e eu creio. Receber é quando eu abro o meu coração para ele entrar. Uma coisa é alguém bater na sua porta, você abrir a fresta da porta e olhar que ele está do lado de fora, pronto, eu estou vendo ele lá. E você fecha a porta de novo. Você apenas creu. A outra coisa é você viu que ele está do lado de fora e você abre a fresta da porta, vê que ele está do lado de fora, mas você decide abrir a porta e fala, entra. Então todo aquele que disse a Jesus depois que creu, entra no meu coração, passou a ser a habitação de Deus. Agora olha só, preste atenção nisso aqui. Eu gosto de falar muito sobre isso aqui, porque isso aqui é uma revelação tremenda que quando você entende, destrava muitas áreas da sua vida. Olha só. Céu, preste atenção, céu não é um lugar que já chamava céu e Deus decidiu morar lá. Preste atenção. Céu não é um lugar que já era céu, já chamava céu e Deus resolveu morar lá. Não. Não. Deus decidiu morar em algum lugar e esse lugar virou céu. Porque céu é onde Deus está. Se Deus for colocar a habitação dele lá no inferno, o inferno vira céu. Porque Deus é luz, Deus é bom, Deus é o próprio amor, como a gente já aprendeu. Então, onde Deus decidir morar, querido, pode ser o pior lugar da terra, ou debaixo da terra, esse lugar vai virar céu. Tanto é que o novo céu e a nova terra não é um lugar que a gente vai, é um lugar que Deus vem. Vai ser aqui nessa terra. Vai ser nesse ambiente. Deus virá para aqui e esse lugar vai se tornar céu. Porque céu é onde Deus decide morar. Pegou até agora? Pegou? Você crê comigo que onde Deus decidir morar, esse lugar vira céu? Porque Deus faz virar céu. Ele é poderoso para fazer virar céu. Você crê nisso? E você crê piamente que Deus habita em você? Você crê? Então você tem um céu dentro de você. Você já parou para pensar nisso? Que onde Deus habita vira céu, e se Deus habita em nós, nós temos dentro de nós um céu. O lado de fora pode estar um inferno, mas do lado de dentro tem um céu. Você consegue crer nessa verdade? E eu coloquei isso aqui, céu não é um lugar onde Deus foi morar porque era céu. Céu passou a ser céu porque Deus foi habitar lá. Ou seja, onde Deus vai morar, vira céu. Oh, aleluia! Você crê nessa verdade? Onde Deus vai morar, vira céu. Porque céu é onde Deus está. Se ele for habitar no inferno, o inferno viraria céu. E se Deus habita dentro de nós, então dentro de nós tem um céu. Ainda que o inferno esteja do lado de fora, o céu está do lado de dentro. O céu prevalece sobre o inferno, mesmo que sua vida esteja cheia de desventuras do lado de fora. Do lado de dentro tem um céu. Seu trabalho pode estar ruim, um mundo infernal, mas quando você chega, o céu entra naquele lugar. Do lado de fora pode haver trevas, mas do lado de dentro tem luz. Porque Deus, onde Deus está, só há luz. Nossa eternidade será um dia que nunca vai acabar. Por quê? Por que a nossa eternidade será um dia que nunca vai acabar? Simples. Porque onde Deus está não tem escuridão, então a noite não chega. Deus é luz. E a luz dissipa as trevas. A luz tem poder sobre as trevas. Então, Deus, quando ele for morar nessa nova terra,
Quando a noite começar a chegar, ela encontra com a luz e ela é obrigada a retroceder. Então a nossa eternidade é um dia que não acaba mais. Deu para pegar? Vamos lá. Porque estaremos com Deus e Ele estará conosco. Apocalipse 21, 23 diz que a cidade não precisará de luz, porque Deus é a própria luz. E quando a noite chegar, ela não prevalecerá, porque o dia permanecerá, pois Deus é luz. Um dia que não acaba mais. Você quer ver uma outra coisa? Você concorda comigo que Deus, ele é fonte de tudo? Deus é ou não é fonte de tudo, gente? Então, tudo que você precisa está onde? Se Deus é fonte de tudo, tudo que você precisa está onde? Está dentro de você. Não tá, preste atenção nisso aqui. Não está do lado de fora para colocar para dentro, mas está do lado de dentro para colocar para fora. Então Deus está dentro de nós. E se Deus é tudo, você tem tudo dentro de você. Se Deus é a fonte de tudo, então você já tem a fonte de tudo dentro de você. Ô Jesus, a gente precisa crer nessa verdade. Deus soluciona problemas, então a solução dos seus problemas está do lado de dentro ou está do lado de fora? Está do lado de dentro. Ela está num culto, numa campanha, num jejum. Deixa eu ler de novo aqui para você entender. Deus soluciona problemas, então a solução dos seus problemas está do lado de dentro ou do lado de fora? Ela está num culto, ela está numa campanha, num jejum, em algo que você vai buscar do lado de fora? A solução do problema está em Deus, e Deus habita dentro de nós. Então a solução está dentro de nós. Por isso que Jesus vai dizer que o reino do céu está onde? Dentro de vocês. Assim não é mais de fora para dentro. Absolutamente tudo hoje é de dentro para fora. Na velha aliança era de fora para dentro, mas na nova aliança é de dentro para fora. Amém, meus irmãos? Aleluia, Deus é sempre bom, apesar de nós, né? Sobre canções, fala um pouquinho sobre canções aqui. Existem canções com arranjos e melodias lindas, mas infelizmente muitas delas apresentam um Deus no tempo da velha aliança, sem o entendimento do que mudou na nova aliança. É necessário filtrar as canções que cantamos. Querido, se você quiser viver a nova aliança, te dar um conselho, seja radical. Você precisa ser radical. Você não pode deixar que a velha aliança confunda a sua vida com a nova aliança. Paulo vai dizer aos Gálatas que um pouco de fermento leveda toda a massa. Ou eu sou da nova, ou eu sou da velha. Não há como andar nos dois barcos, um pé em cada barco. Ou eu protejo o meu coração, protejo a minha mente de todo ensino de velha aliança, ou eu vivo nessa mistura. Porque a maioria das igrejas, infelizmente, vive na mistura. Não é que eles não vivem a nova também, mas vivem a nova misturado com a velha. E aí vira uma grande confusão. Então vamos lá, gente. Temos uma... Opa, acho que eu estou na página errada aqui, só um minuto. Ok, eu estou falando sobre as canções. Então nós precisamos ser radical até mesmo com canções. Canções, por exemplo, que canta, que traz alguma informação para você de um Deus que vai fazer, um Deus que vai habitar em nós. Eu abro minha porta para Deus entrar. Vem Espírito Santo me visitar. São canções que a gente não deve cantar, porque elas não enaltecem a obra consumada da cruz. Elas não entendem que já está tudo consumado, que Deus já habita dentro de nós. Isso pior, isso começa a convencer o seu coração de mentira e não da verdade absoluta da obra consumada da cruz. Vamos lá. Existem canções com arranjos e melodias lindas, mas infelizmente muitas delas apresentam Deus no tempo da velha aliança, sem o entendimento do que mudou na nova aliança. É necessário filtrar as canções que cantamos. Precisamos saber que, olha isso aqui, nós já somos habitação de Deus e a casa somos nós. O Espírito Santo não nos visita, pois já mora dentro de nós. O amor dele já está derramado dentro de nós. Às vezes a pessoa fica assim, Senhor, me ajuda a amar, me ensina a amar, me dá amor para amar.
Querido, o amor dele já está derramado dentro de nós. Eu tenho os textos aqui também, Romanos 5:5. O Espírito de Deus habita dentro de nós, 1 Coríntios 6:19. Também nós somos habitação de Deus, 1 Coríntios 3:16. O céu, que se abra os céus, que o teu reino vem, o reino já veio, o céu já está aberto, o véu já foi rasgado de alto a baixo. O céu já está aberto, pois o véu já foi rasgado. Mateus 27:51. Já somos mais do que vencedores. Romanos 8:37. Já somos abençoados com todas as bênçãos. Efésios 1:3. O diabo já foi derrotado e não tem nenhum poder sobre nós. Colossenses 2:15. Canções que enaltecem mais o homem do que a Cristo. Canções que falam o que temos feito, mas que não são verdade, canções que me fazem prometer o que sei que não vou cumprir. Tudo isso precisa ser revisto. Um dos mais absurdos erros está nas canções que chamam pela presença do Espírito Santo como se ele estivesse tão longe. Não há como ele estar mais perto, pois ele já habita dentro de nós. Eu sou muito radical com o que creio sobre a nova aliança. Eu cuido com zelo para guardar o meu coração de crenças erradas. Por isso, quando há canções que ferem a nova aliança, eu me preservo em não cantá-las. Eu não canto. Mentiras ditas repetidamente acabam se tornando verdades e comprometendo a nossa fé. Já dizia Joseph Goebbels, uma mentira repetida 1000 vezes se torna uma verdade. Parece bobagem esse assunto, mas eu te asseguro que não. O que cantamos é porque cremos. E existem pelo menos 2 formas de nos tornarmos presa fácil do nosso adversário, que é o diabo. Através de nossas palavras e através de nossos comportamentos. Se lembre, creio e assim me comporto. Lembra que a gente falou sobre isso? Creio e assim eu me comporto. Creio e por isso eu falo. O diabo não sabe no que creio, mas quando eu falo e me comporto, ele fica sabendo. E a partir desse saber, ele recua ou avança. Bom, eu terminei esse capítulo. Eu sei que essa aula ficou mais curta, mas eu vou encerrar essa aula por aqui mesmo. E na próxima aula a gente vai falar sobre fatos de Deus, que é um assunto muito poderoso também. Te vejo na próxima aula.